Olá, muito boa noite. Em setembro de 1973, um golpe derrubou o governador de Salvador Allende, no Chile. O regime militar, que durou 17 anos e teve à frente o general Pinochet, foi acusado de ocultar graves violações aos direitos humanos. Os desdobramentos deste episódio, a importância do Chile no cenário latino-americano, são assuntos do programa de hoje. Nós estamos recebendo o doutor em Ciências Históricas, professor do programa de pós-graduação da Universidade de Passo Fundo, que esteve exilado no Chile na época do golpe, professor Mário Maestre, e também o pós-doutor em Comunicação, professor do programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos, Alberto Efendi Maldonado Gomes de la Torre. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Bom, falar um pouco disso agora, 40 anos depois, né? Vai se falar muito esta semana, mas eu gostaria de começar com vocês primeiro. Na época, o Chile foi o segundo. Não, teve o Chile, depois o Uruguai. Primeiro o Brasil, Uruguai e o Chile. Como é que foi o golpe no Chile? Foi mais violento? Foi o mais violento até então? Teria sido? Olha, eu acho que primeiro nós temos que registrar aqui, né, o enorme agradecimento de milhares de brasileiros e latino-americanos, né, que em muitos casos foram salvos da morte, né, pelo acolhimento que tiveram por parte do governo e, sobretudo, da população chilena, né. Nós chegamos aos milhares, né, embretados pelas diversas ditaduras que haviam tomado Bolívia, Uruguai, Professor Mário, como é que o senhor chegou? O senhor foi ao Chile fugindo um pouco da ditadura brasileira? Eu participava aqui da resistência, era estudante, participava da resistência à ditadura militar, né? Era estudante de história da URCS, né? Nossos grupos, nossas organizações políticas que organizavam, né, essa resistência começaram a cair, né? A ser presos, descobertos, levados para a prisão, torturados, né? E aqueles que puderam escaparam, né? E a grande vantagem do Chile era que necessitava ter apenas a carteira de identidade, não se necessitava ter o passaporte. Então o destino, né, de muitos brasileiros, milhares de brasileiros, né, centenas de rio-grandenses, né, foi o Chile, onde fomos recebidos de braços abertos pela população de esquerda chilena, né, pela população, pelos trabalhadores, intelectuais, populares, né, nos receberam a todos de braços abertos, né? E, logicamente, éramos abominados pela população de direita chilena, né? Então, nós entramos, boa parte, ou menos, boa parte desses refugiados se incorporaram à vida chilena. Eu não pretendia voltar para o Brasil, né? Eu entrei, né, me mergulhei a tal modo naquela experiência fabulosa, né? Porque foi um acontecimento único na América Latina, né? Era uma revolução, na realidade. Por quanto tempo o senhor ficou, professor? Eu fiquei durante todo o governo da Unidade Popular. Eu cheguei 10 dias depois da posse de Salvador Allende, né? E saí 10 dias depois do 11 de setembro. Aí Saí pela embaixada do México, porque a embaixada brasileira fechou as portas aos brasileiros, né? Eu cheguei a telefonar, estava numa situação já desesperadora, né, dias depois do golpe, né, não tinha para onde ir, né, as moradias onde nós estávamos haviam sido, a minha moradia ha sido assaltada 3 vezes pela tropa da aeronáutica, meus discos estavam na frente de casa queimados, né, meus livros queimados. Eu telefonei para a embaixada brasileira para pedir refúgio, eles me disseram que não iam dar refúgio para ninguém. Entende? Que se eram pessoas, se eu não tinha nada a dever, me disseram quantas palavras, que ficasse. Mas foi tão truculento, foi tão ou mais truculento como começou como o golpe brasileiro? Foi muito mais, porque, logicamente, aqui no Brasil foi um movimento nacionalista, democrático, não havia, o projeto era reestruturar o padrão de acumulação. No Chile foi uma revolução popular da população chilena, dos trabalhadores, dos camponeses, dos intelectuais, dos funcionários que estavam construindo o socialismo. Claro. Deixa eu conversar com o professor Maldonado, a sua experiência, então, em relação ao golpe do Chile, como o senhor recebeu? Eu penso que o Chile, ele representava um perigo estratégico para o imperialismo norte-americano.
a diferença da Revolução Cubana, o Chile estava abrindo a possibilidade de uma transformação pelos caminhos pacíficos, né, pela participação da população em eleições. Allende foi eleito e ratificado depois de 2 anos com uma votação significativa. Foi um governo que trabalhou pela nacionalização dos recursos naturais estratégicos, como o cobre, por uma educação de excelência e uma educação gratuita, toda a questão dos direitos básicos, né, dos direitos humanos. Então era um referente muito perigoso. As grandes multinacionais como a ITT, grande transnacional da época, falaríamos nesta época Microsoft, eram prejudicadas pelo fato de que o cobre passava para a administração popular. Então, o Chile e as características do Chile, né? O senhor vivia nessa época no Equador? Né? No Equador, numa ditadura, e ia para estudar no socialismo, no projeto socialista chileno, que era um projeto socialista multipartidário, era um projeto libertário e era um projeto democrático. Eu vou convidar você só para a gente assim acompanhar coisas de televisão, mas é importante para acompanhar uma reportagem da TV Cultura contextualizando este fato histórico ocorrido há 4 décadas. Por favor, yo no voy a renunciar. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. A voz metálica do presidente da República ecoava pela única emissora de rádio que não havia sido bombardeada. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Eleito pelo povo e referendado pelo Congresso 3 anos antes, Salvador Allende era o primeiro socialista no mundo a chegar ao poder pela via democrática. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición. Boicotado por diversos setores internos e externos da economia, o governo não foi capaz de evitar o desabastecimento. Vieram as filas e o clima de instabilidade. Uma greve geral de caminhoneiros, financiada com dólares americanos, paralisou o país. Aplicar a lei marcial a cada pessoa que se lhe sorprenda com armas ou explosivos para ser fusilado de inmediato, sin esperar juicio sumario ni sumario. Ataque a la moneda, fuerte. O governo brasileiro, através de sua embaixada em Santiago, foi o primeiro a reconhecer o novo governo da junta militar. A voz metálica... Já vimos ali, então, o presidente Médici, né? Ali aparecendo. Bem o que vocês falaram, acho que mostramos. Isso, eu queria as palavras do Allende, né? Ou seja, que o Chile, neste momento, temos o movimento estudantil mais forte da América Latina, uma conscientização das novas gerações em termos de uma participação política respeitável, com propostas e programas políticos que abrem uma alternativa para o próximo governo, que vai ser um governo de uma nova articulação, não vai ser, apesar da candidata ser Michelle Bachelet, não vai ser candidata da concertação, vai ser candidata de uma outra articulação, com inclusive a participação de partidos políticos que estavam um tanto fora, né, excluídos de todo este modelo pós-Pinochet. Então, eu acho que o Chile, todos os objetivos dos ditadores de destruir cultura, destruir política, destruir perspectivas de libertação, fracassaram nesse sentido em termos estratégicos. Claro que o sofrimento de ter dezenas de milhares de pessoas, porque é interessante, os cálculos falam de 3.000 desaparecidos no Chile, mas a Operação Cóndor, que atua transnacionalmente, não só na América Latina, na América do Sul, foram 6 países aqui, 6 ditaduras que trabalharam coordenadamente pelo desaparecimento, sequestro e assassinato de pessoas inocentes, não são militantes, e chega a um cálculo de várias dezenas, né, de pessoas prejudicadas, famílias muito prejudicadas pelos sequestros, os assassinatos e os desaparecidos.
Olha, eu divergiria do professor, né? Lamentavelmente, a ditadura foi vitoriosa, né? E é vitoriosa até hoje, né? O Chile passou por uma transformação estrutural, nunca mais voltou o que foi. Em final de 73, praticamente todas as grandes fábricas se encontravam nas mãos dos trabalhadores, os hospitais se encontravam na mão dos trabalhadores. Os grandes latifúndios haviam sido ocupados pelos camponeses que trabalhavam, né? O país se encontrava na mão daqueles que trabalhavam. Então o golpe só foi possível E aí por eu causa... te respondo a tua pergunta, né? A violência que se deu no momento do golpe e que se deu nos anos seguintes, que transformou estruturalmente o Chile. O Chile hoje é um estranho em relação ao passado. Tanto que expulsaram Mercias, né, que foi procurar, né, que foi festejar, porque as leis de Pinochet... Um sindicalista gaúcho que tentou chegar ao Chile nesse fim de semana, que você está falando. Porque as leis colocadas por Pinochet se encontram ainda e conformaram o Chile. Grande parte da população chilena teve que se expatriar e em grande parte se encontra sem poder retornar ao Chile. A própria desindustrialização do Chile foi necessária para quebrar a espinha dorsal de uma classe trabalhadora que foi a mais organizada, a mais consciente e a mais combativa. Mas que a então o América golpe Latina. só foi possível por causa da ajuda americana? O golpe só foi possível, eu diria, por duas coisas, né? Porque os golpistas chilenos se mobilizaram e pela grande responsabilidade de Salvador Allende. Me desculpe, eu acho as celebrações são celebrações, né? Mas a verdade histórica é necessária, né? Salvador Allende se negou a chamar o povo a se armar e mais ainda, nos últimos meses, Salvador Allende reprimiu os próprios setores da população que começaram a se armar, os setores do Exército, os setores da Marinha foram reprimidos por Salvador Allende, que tentavam se armar sabendo que o golpe era inevitável. O golpe era tão claro, o golpe... Todo mundo sabia. Era tão claro que eu tinha a minha filha, eu tenho uma filha que nasceu no Chile, a Marina, né? Em julho, eu peguei a minha filha e mandei de volta para o Brasil, porque eu sabia que em questão de 1 ou 2 meses, né, o golpe... E a opção da gente foi o quê? Chamaram um plebiscito, chamaria um plebiscito em 20 de setembro para saber se tinha que não entregar... Mas isso não era uma tendência já, esse apoio americano que estava... Mas o apoio americano sempre existiu, mas o apoio americano não foi determinado no golpe. Quem deu o golpe foi a direita chilena, capitaneada por Augusto Pinochet, que foi nomeado por Allende como chefe do exército. Porque o general Prats, que era um general constitucionalista, que não era nem socialista, sabendo que vinha o golpe, propôs ao Salvador Allende de preparar a população e exército para o golpe. E o Salvador Allende, né, destituiu o Prats e colocou o Pinochet. Claro, professor Visconti. Bom, tem algumas questões que realmente são diversas interpretações da história. Eu acho que é muito complicado atribuir a principal responsabilidade do golpe a Salvador Allende. Foi o desarmamento da população. Um militante que fundou o Partido Socialista com 25 anos, lutou durante toda a sua vida pelos direitos dos trabalhadores. Ele nunca, no seu programa, ele teve a pretensão de fazer uma revolução, nem se organizou como uma organização político-militar. Eu acho que as organizações político-militares ao interior do Chile tiveram uma fratura com o próprio povo. Havia propensão para uma guerra civil até? Mas estava claro. Ia andar. Ou seja, claro, é um fato que a burguesia, e não vamos eximir também... os trabalhadores avançaram. O imperialismo financiou desde 64 dezenas de emissoras, de rádios, etc., com milhões de dólares. Não falo eu, são autores estadunidenses, são os relatórios do Senado dos Estados Unidos, financiado durante uma década já a questão. Então, essa responsabilidade não vamos eximir. Aí, quem tinha, se vamos estar na perspectiva do professor,
a perspectiva político-militar Mas não é tinha perspectiva uma década para político-militar. construir esse poder Se político-militar. todo mundo fala. Por que fracassou Se o todo mundo golpe fala que vai contra chover. Hugo Chávez? Como Se, assim, todo como mundo, é se o que- serviço fala que vai chover, né? Se todos os serviços meteorológicos falam que vão chover, né? Mas teria possibilidade de uma revolução civil, professor? Mas, na realidade, o país estava na mão guerra dos civil? trabalhadores. Não teria nem mesmo guerra, não teria nem mesmo guerra. Eu participei durante 3 dias da tentativa de resistência militar senhor ao acredita? golpe. Eu participei, eu estava lá. Eu participei e vi isso Só finalizando para o professor também finalizar aqui. vi isso de dentro. Quando começa o golpe, eles não contam com mais do que 6.000 soldados em Santiago. Poucos dias antes, 1 milhão de população, de chilenos haviam mobilizado em defesa do governo. O agente mandou, no seu discurso belíssimo, mandou o pessoal para casa. Não chamou ninguém a resistir. Abriu caminho à vitória do golpe. Mas se houvesse uma guerra civil, O problema é a realidade, né? Se tem um golpe militar e é uma minoria tão insignificante como o que fala o professor, o golpe teria fracassado. Temos vários casos na América Latina e o último, o mais expressivo, é o caso da Venezuela. Os militares, os Estados Unidos e a burguesia conservadora, oligárquica, mais neofascista da Venezuela, deu um golpe. Só que a maioria da população, neste caso sim, a maioria da população estava com o poder popular. E o golpe fracassou, não porque um determinado batalhão ou outro tomou o palácio presidencial. Isso já é um resultado. No caso do Chile, eu acho que as várias esquerdas não se prepararam para essa alternativa e principalmente quem tem um pensamento como era o pensamento do Allende. O Allende, se o Congresso determinava a sua demissão, como muito bem coloca Garcia Marques, ele teria saído pela porta da frente da moneda. E é isso que ele queria. O que ele registrou, essa situação extrema, aí talvez o professor, e aí eu coincidiria, se analisarmos o comportamento constitucionalista chileno durante o século XX, o Chile era uma terra de acolhida, de exiliados, não dos anos 60, não dos anos 70, tinha uma tradição de décadas. Então, eles não pensaram, eles não pensaram na possibilidade da instauração de uma ditadura tão terrorífica e neofascista como que aconteceu. Eu não sabia. Eu que era um estudantezinho, lá peguei minha filha e mandei para Porto Alegre. Tá, mandei para Porto Alegre. Pontos em comum, pontos não em comum. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos aqui para continuar falando sobre essa questão do Chile. Já voltamos. Nós hoje aqui no Cidadania estamos falando sobre o Chile e os desdobramentos do golpe militar de 11 de setembro de 73. Recebemos o doutor em Ciências Históricas e professor do programa de pós-graduação da Universidade de Passo Fundo, que esteve exilado no Chile na época do golpe, professor Mário Maestre, e o pós-doutor em Comunicação e professor do programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos, professor Alberto Maldonado, resumi seu nome agora, como é mais conhecido. Mas antes do intervalo, vocês até concordavam nessa possibilidade de até haver uma guerra civil no Chile. Se houvesse, se o Allende tivesse resistido e houvesse uma guerra civil, que desdobramentos teria até para o resto da América Latina? Primeiro, dias, isso era possível? Eu era faço uma o senhor previsão. acredita que sim? Em 3 dias a direita estava derrotada. Em 3 dias a direita está derrotada. E digo mais, e o imperialismo estadunidense não poderia intervir. O imperialismo estadunidense, nesse momento, vinha de sofrer a derrota no Vietnã. Em 1º de maio de 74, ele era expulso, né, mas em 11 de setembro de 73 ainda não sabia, mas né, ele não tinha mais professor? condições. Ele estava sendo derrotado, né, em 1º de maio. 1º de maio de 74, ele estava sendo expulso, assim, aquela imagem saindo do embaixador último da embaixada. E tu disseste uma coisa no intervalo, né, de grande sensibilidade. A derrota no Chile foi uma derrota para os chilenos, que até hoje vivem esse drama, né? Foi uma derrota para a América Latina, né, que fortaleceu fortemente, aquilo podia ter desequilibrado a Argentina, certamente o Uruguai e o Brasil, e foi uma derrota para o mundo, porque foram 3, 4 grandes derrotas, né? Foi a derrota depois da Revolução em Portugal, foi a derrota também da Revolução no Afeganistão,
né? Uma série de derrotas, entende, que permitiram que aquela onda de progresso, de avanço, iniciada já com a Revolução Cubana, que se seguiu com o Maio Francês, com o outono quente italiano, não é? Todos esses movimentos que tiveram repercussão na Venezuela, na América Central, todos esses processos, né, eles têm esse ponto de inflexão nessas grandes derrotas. Tá, mas não houve isso. O que se tira de lição em relação ao Chile hoje, os desdobramentos de como é que a população tem se realizado? O senhor que faz um estudo aí dessa comunicação de estudantes hoje da América Latina. A minha perspectiva é diferente, né? Eu penso que os povos latino-americanos têm uma tradição de luta que não é do século XX, tem uma vertente ameríndia, uma vertente de várias origens, aqui muito importante em vários países, africana também, de luta e por diferentes caminhos e diferentes estratégias. Tanto é assim que a derrota, o fracasso do projeto chileno não foi um fracasso que deixou a América Latina numa situação muito difícil, foi um fracasso muito importante que ensinou muitas coisas. E a partir dessas coisas vamos ter durante todos os anos 70 e os anos 80 as lutas dos povos centro-americanos. Toda a constituição de organizações políticas e político-militares, precisamente pelo que se colocava, que vão lutar por essa democratização e que depois se transformam em partidos políticos. No caso da América Latina, o século XXI não é simplesmente uma passagem cronológica formal. Vamos ter uma transformação em vários países e nesses países, apesar de que não temos um modelo de esquerda clássica, vamos ter mudanças significativas, como é no caso da Bolívia, do Equador, da Venezuela, da própria Venezuela, e como vai acontecendo em uma série de sociedades. E a perspectiva atual dos países latino-americanos, não obstante a existência de neoliberalismo, de um modelo repressor, é uma perspectiva de contestação, uma perspectiva de enfrentamento. E eu acho que no mundo é um setor assim de significativo e em perspectiva, com uma perspectiva muito forte de confrontação a essa estrutura que ainda continua imperialista mundial. Estamos discutindo esta semana o que conversávamos, eles se acham no direito de destruir a Síria. Como 40 anos atrás não se achariam no direito de invadir o Chile? Mas o problema não é se invadiam ou não invadiam, a questão é as estruturas políticas do povo chileno, dos povos chilenos, estavam em condições de iniciar uma guerra como a guerra do Vietnã, uma guerra vitoriosa como a guerra do Vietnã, mudaram as circunstâncias do que acontecia na época da Revolução Cubana ou não. Então era um ponto nevrálgico, eles deram são momentos históricos bem diferentes, né? Mas que tem também essa polarização, como o senhor fala, que é muito importante essa polarização. A derrota, por exemplo, a derrota não foi fracasso. O Chile não fracassou, né? A população chilena não fracassou. A população chilena, ela chegou de pé até o final. Ela não teve uma direção capaz de compreender, né, a altura do seu, do sentido histórico, né? O povo brasileiro também se sentiu um pouco com essa situação. Um Django que abandona. Infelizmente, o tempo está curto, mas eu não posso deixar de perguntar para vocês isso. O modelo do Chile de rever essa história, de vivenciar, como vocês analisam? Porque a Argentina hoje leva aos tribunais. Mas o Chile hoje continua, como eu coloquei, o Chile hoje continua sob o signo da ditadura. Para tu teres uma ideia da transformação dos próprios partidos chilenos, o Partido Socialista Chileno, que era um partido de esquerda, havia setores mais à esquerda, como o setor do senador Altamirano, mais à esquerda do que o próprio Partido Comunista, depois do golpe se transformou em um partido neoliberal. Eu militava no Chile, numa organização, né? E militava junto comigo. Mas a forma de tratar o golpe, militava comigo nessa organização um jovem estudante de economia, né? O Minami. Nós chamávamos ele de Chino, porque ele tinha os olhos... Ele era de origem chinesa. O Minami, né, depois do golpe, retorna no novo Partido Socialista,
esse que agora da Bachelet, se transforma em ministro da Economia e é ele que realiza as privatizações, né? O Partido Socialista que realiza as privatizações, não é, que o Pinochet não via Mas o povo realizado. chileno está conseguindo rever a sua história? Vocês Mas o acham? povo chileno foi destruído. O povo chileno segue no seu combate. Nós estamos vendo as batalhas fabulosas Que, diferentemente da dadas pelos Argentina, não estudantes. tem ido, Mas não há tem uma ido também. destruição. Houve uma destruição, primeiro, orgânica dos trabalhadores chilenos. Há setores da indústria chilena, entende, que os militares destruíram. Os setores das montadoras, os setores do norte do Chile, do eletromecânico, Tá da certo. informação. 30 segundos, só porque eu tenho que encerrar, por favor. Só O bem rapidinho. Chile, eu penso que este momento se dá a possibilidade, tem 17 milhões de pessoas no Chile, a maioria deles trabalhadores, estão muito vivos, e eles estão organizando-se numa nova articulação, numa perspectiva que, concordando em parte com o que foi afirmado, o Pinochet vai deixar uma herança política que tenta apagar a história. Fala o discurso de hoje do presidente Pinheira, que é um presidente de direita, né? É um discurso que tenta apagar a história, que tenta continuar apagando a história. Mas se Michelle Mas Bachelet este voltar ao momento- poder, eles este vão poder... momento Quando esteve temos no poder, a não luta dos modificou, Mapuches, não uma luta modificou que não existia, absolutamente nada. Movimento Mapuche Não muito organizado, não modificou absolutamente movimento nada da étnico, a luta estrutura das de mulheres, dominação. a Eu luta estou das- com 2 professores e estou numa emissora de televisão. Infelizmente, o tempo vai, a gente tem que falar rápido. Mas eu agradeço. Certo, Vamos mas continuar isso esse aí, continuar esse isso aí eu assunto. queria chamar a atenção, por exemplo. Tem que encerrar, A professor. Bachelet esteve no poder, a concertação socialista Não tem mais. governou durante anos e manteve intacta essa estrutura deixada pela ditadura. Voltaremos a fazer essa discussão, então. Muito Perfeito. obrigada a vocês, obrigada pela presença hoje, obrigada a você que está nos assistindo. Uma boa noite, até amanhã.